Olá, estamos na segunda aula do curso Comunica e Ação, um curso do PROAC, número 39/2021. Vamos agora para a aula de comunicação assertiva. Então, a primeira coisa que a gente fez foi analisar aqui o nosso público-alvo, está lá na aula 1, vamos analisar o nosso público-alvo, vamos imergir no nosso público-alvo. Depois disso, a gente vai criar uma comunicação assertiva. Nós já conhecemos o nosso público-alvo, agora nós temos que criar uma comunicação que acerte esse público-alvo, ok? Então, dicas, tá bom? O melhor meio de comunicação é sempre onde o seu público-alvo está, tá bom? Por que a gente fala sempre isso? Porque agora que você já conhece o público-alvo, você precisa ir aonde ele está. Não adianta você buscar outras formas de ir até o público-alvo que você sabe onde ele não está, tá bom? Vai funcionar se você utilizar de outras formas? Talvez funcione, talvez não. Mas a gente está falando aqui de comunicação assertiva, como a gente vai potencializar. Então, veja bem, se você tem aí o seu público-alvo Teen, não adianta você criar uma comunicação com jornais impressos. André, mas existem jovens que leem jornais impressos, né? O jornal impresso atinge esse público também. Atinge, mas é uma maioria ou é uma minoria? Né? Então a gente está falando aqui de ampliar o nosso público, tá? Agora, dá para ser algo bem específico, dá. Poxa, se eu tenho algo voltado para um público mais intelectual, aí é outra história. Aí eu vou para os jornais, aí eu tenho um nicho bem específico. Aqui a gente está buscando uma comunicação assertiva mais genérica, digamos assim, tá? Mais ampla, tá bom? Outro ponto importante, outra dica importante é: não adianta aparecer muito, é preciso aparecer para as pessoas certas. Exatamente isso que eu falei, tá bom? Então, apareci num lugar que me trouxe muita visibilidade. Legal, muito legal. Porém, essa visibilidade é dentro do público que você espera? Porque senão não adianta. Senão você não apareceu para ninguém. É como se você não tivesse aparecido para ninguém. Tá bom? Dentro desse conceito de comunicação assertiva, é melhor você aparecer num ambiente com menos pessoas, mas são aquelas pessoas que comprariam, que iriam ao seu espetáculo e que são seu público. Essas pessoas sim você precisa atingir. Então, a gente costuma falar aqui em marketing, em comunicação, que aparecer muito não é aparecer bem. Quando a gente fala em comunicação assertiva, aparecer bem é sempre a melhor opção. Apareça para o seu público-alvo, não necessariamente para um grande número de pessoas. Terceira dica: esqueça o offline e o online. O mundo é online. Por que eu coloco essa dica? Porque hoje em dia é comum que as pessoas façam essa diferenciação entre o offline e o online, né? Hoje já não existe mais isso. Hoje tudo está conectado, tá bom? O mundo está conectado. O off e o online estão conectados. Basta a gente pegar aí um panfleto que diz assim: aponte o seu celular para o QR Code e vai abrir aí um site, vai abrir uma promoção, vai abrir um cardápio, né? Então, o mundo ele está totalmente conectado. Então, essa divisão é comum que a gente caia nela, mas tentem não cair. Tentem não cair no padrão estereotipado de que se eu vou fazer para um determinado público, eu preciso usar só o offline, e se eu vou fazer para um outro determinado público, eu preciso usar só o online. Essa é uma estereotipia que já não cabe mais dentro da comunicação e do marketing. Um exemplo de comunicação assertiva aqui que a gente pode ver é esse plano de comunicação, tá bom? Então, a gente tem um exemplo aqui de plano de comunicação bem interessante, tá? Vocês podem ver na primeira coluna: marketing digital, flyers e cartazes, eventos de promoção e o total. Por que a gente faz esse apanhado, né, que é o plano de comunicação? Exatamente para a gente saber
aonde a gente está gastando, o que traz mais retorno para a gente e quando a gente precisa gastar mais ou menos. Dentro dessa lógica que a gente tem aqui, a gente tem o mês 1, 2 e 3 dentro da divulgação, vocês percebem que o mês 2 ele tem aí o maior valor investido em marketing e comunicação. Por que isso? Bom, provavelmente no nosso exemplo aqui, o espetáculo foi aqui no segundo mês, onde teve aí o lançamento dele, e ele continua no terceiro mês. Então a gente faz um primeiro mês de aquecimento, no segundo mês é o mês de lançamento, onde você gasta mais, por óbvio, porque você está lançando, você precisa colocar mais pessoas ali no seu espetáculo, e aí depois você consegue reduzir, né, visto que a comunicação, se feita de forma assertiva, ela vira uma bola de neve. As pessoas já foram impactadas no mês 1, novas pessoas vão ser impactadas no mês 2, e as pessoas que foram impactadas no mês 1, por vez, também impactam as do mês 2, e a do mês 1 e do mês 2 impacta no mês 3, e assim por diante. É toda uma bola de neve onde a gente consegue criar esse reforço de comunicação. Então, a dica que fica aqui é: façam esse plano de comunicação, entendam aonde vocês estão gastando os recursos e como esses recursos estão voltando. Quando você coloca assim numa tabela, numa planilha, você consegue ver muito mais claramente qual é a sua estratégia de comunicação e onde você está errando e você consegue corrigir. Obrigado, até a próxima aula.